Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Não vou dizer que seja um final de semana para esquecer. Eu acho que esse é um final de semana para mentalizar, para levar em consideração profundamente. O Internacional não pode achar que já está na Série A e cometer os mesmos erros que cometia antigamente. Cometeu contra o Juventude, pagou o preço. Aliás, o Juventude em casa tem um aproveitamento de quase 90%. Então, qualquer time que se meter a Jacu Rabudo vai perder no Jacone. Quase que deu uma redundância aí, né? Não dá para se fresquear diante do Juventude. Em nenhum momento da história deu para se fresquear contra o Juventude. O Juventude sempre foi perigoso jogando em casa. O Caxias é perigoso jogando em casa. O Brasil de Pelotas é perigoso jogando em casa. São times de extrema tradição. E para se ter uma ideia, o Internacional tem desvantagem na estatística em relação ao enfrentamento com o Juventude em competições nacionais. Leva uma larga vantagem na história, mas no enfrentamento em competições nacionais, o Internacional tem desvantagem. Em relação ao Grêmio, o que nós estamos assistindo não só é um declínio técnico, e aí vem o jogo do Sport e nos desmente, porque o Grêmio jogou com um time misto e deu uma saranda no Sport, mas mostra que o Grêmio sofreu, sim, um certo abalo com a saída do Pedro Rocha, a ausência do Luan, a falta do Jeromel. Tudo isso afeta. E o declínio técnico advém também de mudança de peças, que foi o que aconteceu com o Grêmio. E veja uma curiosidade, né? O Vasco, esse que não tem um grande elenco, chegou, depois da vitória do Grêmio, em alguns momentos a estar entre os 6 primeiros colocados da competição. Hoje já caiu de novo para a 8ª posição, porque essa é a posição do Vasco, do 8º ao 12º, 13º. Por isso se esperava que o Grêmio pudesse diminuir a diferença. Eu cheguei a dizer aqui sexta-feira, que o Santos ganharia do Corinthians, ou no máximo, no mínimo empataria com o Corinthians. E não deu outra. O Santos na Vila tem uma estatística contra todos os adversários com superioridade, pois o Corinthians perdeu de novo. Nos últimos 4 jogos, perdeu 3. E o Grêmio não aproveita. Senhor Iura, prazer em recebê-lo aqui pela primeira vez no nosso preliminar. Pô, tu custou para me convidar, tu e o Maurício. Mas foi legal. Eu acompanho vocês aqui, mas eu digo, pô, um dia eu vou chegar naquela casa lá. Mas o senhor é uma estrela do nosso esporte e merece estar aqui. Feliz de estar com vocês aqui. Hoje na Calçada da Fama? Não é hoje, né? Eu acho que é hoje. Tá, e tu tá me pegando até de surpresa. Não, a Calçada da Fama vai ser... Essa semana. Vai ser dia 14. Eu sei que é uma série, é uma série de pessoas, tem isso. O Paulo Nunes... Eu já tava na Calçada da Fama. A minha Calçada da Fama foi quando o pessoal retirou meus pés lá, sabe? Lá Demoliram. Só ficou o meu nome. Dia 14 é na quinta, então. Isso, quinta, e aí parece que é isso mesmo, às 4 horas da tarde. E depois, na sexta, é a festa do Grêmio, né? É que hoje eu ouvi a notícia. E dia 25 tem o Grêmio também vai homenagear vai vir todos os jogadores de 77, fazendo 40 anos daquele time maravilhoso de 77. Vai estar todo mundo, o Berdan, todo mundo vai ter. Olha... Vicente... Não, Vicente. Mas o Vicente era reserva. Vicente era reserva. Sim, mas não interessa, estava no elenco. Mas estava no elenco. Estava começando a carreira. Né? Eu ainda falei com o Leandro... Não, começando a carreira não. Estava no elenco. O Éder, vai estar todo mundo presente aí. Vai ser bacana. Vamos ver. Corbo, Eurico, Oberdan, Anchieta e Ladinho. Tem o Cassiá também, óbvio. Vitor Hugo, Tadeu, Yura, Tarciso, André e Éder. Estão todos vivos. Os titulares todos vivos. Quer dizer, o Tadeu Alcindo faleceu. O Alcindo faleceu. Os que estão na reserva faleceram. Mas o Alcindo... É isso, os caras que estão na reserva. Não bota os titulares. Não, o Alcindo começou como titular em 77, mas já estava meio que em fim de carreira, né? Mas assim mesmo jogava muita bola. Jogava bola. Pô, aquele Alcindo, uma tabela que hoje o pessoal dificilmente consegue fazer uma tabela. Quando se faz uma tabela, entra na... Aliás, recuperando um pouco a história, antes de falar do presente, que eu fiz um preâmbulo aqui só para... Tem gente que está voltando de feriadão, então fiz esse comentáriozinho inicial aqui e tal. E essa é uma semana de Libertadores da América, um jogo dificílimo no Rio. O Grêmio ainda não tem convicção se vai ter o Jeromel, não tem convicção se vai ter
o Luan. Enfim, é um jogo complicado, porque o Grêmio daqui a pouco vai ter que ter uma improvisação na meia cancha, que é o Léo Moura. O Grêmio perdeu o Pedro Rocha, perdeu porque tinha que perder, tinha que arrumar o dinheiro, os 60 milhões. É uma administração responsável, que quer pagar as contas e tudo mais. Mas antes de falar disso, falar um pouco do passado. Você conviveu com o Alcindo. Foi o Pelé que pediu a contratação do Alcindo pelo Santos? Foi. O Pelé, né? Para você ter uma ideia do tamanho de quem nós estávamos falando. Do que ele jogar. É. Pelé fazia uma tabela com o Tostão na seleção brasileira. Você lembra? O Tostão e o Alcindo, desculpe, o Tostão e o Alcindo faziam uma tabela na seleção brasileira. Mas depois também Tostão e Pelé. E aí depois Tostão e Pelé, exatamente isso. Mas era o Alcindo foi o maior goleador. Eu até falei para o presidente do Grêmio que eu acho que merecidamente o Renato foi o maior patrimônio que a gente teve, o maior jogador que me deu os maiores títulos, porque eu sou gremista, né? Eu sou feliz com o Renato é o meu ídolo. Mas o Alcindo fez uma história. Eu sou gremista, na verdade, eu acho que por causa do Alcindo. Eu era piazinho, aquele radinho. Famoso bugre. Indo para patente, olhar, escutar lá, minha mãe bater, sai daí que eu quero entrar também. Então, e eu escutando o bugre, né, o João Severano, o bugre e tal, o seu Lopes. Sérgio Lopes. Só Sérgio Lopes. Mas que coisa fantástica esse Alcindo. E o Alcindo é o maior goleador da história do Grêmio. Nunca ninguém vai chegar a fazer tanto gol como o Alcindo. Porque hoje o jogador fica 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai embora. E o Alcindo também foi embora, mas continua sendo o maior goleador. E olha, é um monte de diferente de gol ali. Se tu pegar aí, Maurício, tu vai ver o que o Alcindo representou para esse clube. Tem mais de 300 gols. E ele tinha que ter um busto dele, um ginásio com o nome dele, um campo de futebol com o nome dele, porque o Alcindo, para mim, é imortal também. 264 gols, está me dizendo o Thiago Lopes. Eu achei que ele tinha mais de 300. Isso que ele foi embora do Grêmio e ficou com essa... Sim. Que é o segundo. Quer ver a diferença? Já começa, acho que ser... E fantástico. na carreira, 636. Um jogador... É muito bom. Agora, o Alcindo ele veio em 77 num resgate, como o Claudio Miro depois veio para o Internacional em 79, né? Mas para te fazer um time de futebol como hoje, tu tem que ter... O André Catimba estava num ano maravilhoso, nossa. Mas quando o André Catimba saía, o Alcindo entrava com a mesma categoria, com a mesma maneira de trabalhar. Ainda tinha o Francisco, que era o terceiro, né? Tinha o Francisco. Mas tinha o... Vê que eu tenho uma memória boa, hein? Tinha o Jorge Leandro, que quando eu já estava com problema na perna, sabe? Em 77, 78, eu já estava com problema na perna. Já teria que abandonar o futebol. E aí veio o Jorge Leandro, fantástico jogador do meio de campo, né? Depois você ajudou a constituir uma nova carreira, né? O Tele conseguiu fazer uma família de uma maneira. Aqueles jogadores que eram fantásticos, ficavam na reserva, esperando sua vez no mesmo grupo. Outro dia me deu um branco no substituto do Tarcísio, agora não vou esquecer nunca mais. Botelho. 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 Mas antes era o Zequinha, né? Zequinha jogava bola. Zequinha foi seleção brasileira. Zequinha era titular. Aí o Tarcísio era centroavante. Depois que foi... Aí o Tele ajeitou, o Tele não é bobo nem nada, né? Viu que o Tarcísio ia para cima daqueles laterais. O Tarcísio aposentou uns 6 laterais do Inter no mesmo ano. Ivo do Piston, Vanderlei Luxemburgo. Os caras saíram dando soco nele. Em 78, né? Eu digo o seguinte, que o Grêmio começou a história do Grêmio mesmo em 77, com aquele time fantástico. Porque, claro que não tinha outros campeonatos para mostrar a grandeza que poderia ser esse time. Foi ali com o trabalho do Tele, do Eldorado, com o Obedo, aqueles pessoal todo que trabalhou lá, Banha, né? Todo mundo, o grupo foi feito. Ali se profissionalizou realmente o Grêmio, e ali começou a história toda que o Grêmio tem aí. Só que hoje, eu te digo assim, eu fico louco para chegar o jogo do Grêmio, para me ver o Grêmio jogar. Esse Grêmio aqui, para mim, não tem na história um time como esse do Grêmio. Fantástico esse time. Aí podemos entrar. O Grêmio caiu de produção. Ele caiu... Porque nos encantou. Me encantou a América. Hoje tu mantém esse pensamento de que o time não pode ter modificado. Claro que saiu um jogador-chave pela esquerda, Pedro Rocha. Mas, quer ver, eu penso assim, né, Maurício? Esse time fazendo com que outras pessoas, sabe? Tem times que mandaram o olheiro aqui ver como o Grêmio fazia para jogar aquele futebol. Eu não vou te dar o nome porque os caras pediram segredo. Um time de futebol mandou vir aqui, gente, para analisar o Grêmio. Olha só.
para analisar o Grêmio, porque eles queriam levar essa estrutura que o Grêmio, que eles acham que o Grêmio tem essa estrutura para jogar daquela maneira, pro time deles. Brasileiro. Time brasileiro. Time brasileiro. Porque o contra-ataque do Grêmio era mortal, né? Porque tu sabe que os espanhóis também vêm vindo ver o Grêmio aqui também jogar. Sim, o Grêmio se formou de uma maneira... Porque, olha, eu sou apaixonado pelo time de 77. Participei daquele time de 77. Mas esse time jogou muito mais que nós, joga muito mais bonito, mais lindo. Ele só tem uma dificuldade, às vezes, quando é para pegar uma vertical. Sabe? Ele ainda joga um pouco mais para os lados, para trás, sabe? Muito então toque de lado. Isso. Então essa você é a acredita que o Grêmio ainda vai ser campeão esse ano? Bom, o Renato, além de ser um dos maiores ídolos, é um dos grandes treinadores que tem. Eu não posso dizer que o Grêmio agora, de uma hora para outra, começou a cair. Eu não posso dizer isso, porque se o trabalho estava tão perfeito antes, como é que o trabalho continua a mesma coisa? Agora, como é que esse presidente está fazendo esse trabalho com essa diretoria fantástica? Ele se obriga a vender um jogador. Porque nós, eu acho que sócios não estamos pagando em dia, eu não tenho dinheiro para ajudar o clube. E eles conseguiram já botar o Grêmio no 10º maior clube do mundo. Certo? A estatística está aí, as coisas estão provando isso. Aí, o cara, a gente não consegue manter um jogador para ganhar título. O que eu penso no futebol? Eu penso no futebol assim, que nós ia fazer um time para ganhar, como o Barcelona, né? Esses caras, coisa linda. Que eles vão lá buscar para ganhar. Nós buscamos jogador aí na base, nas categorias de base, para vender. Nosso foco é diferente, a gente vende por migalha, né? E migalha. E aí sim, tem o Luan, que é o maior jogador de todos os tempos aqui nos últimos tempos no Grêmio. Mas tanto é verdade que se coloca no orçamento a necessidade de faturar 60 milhões, como o Grêmio fez. Eu não quero que o presidente venda, mas tem que vender. O clube também tem que manter aquele pessoal todo lá, a parte periférica do estádio, do clube, dos dirigentes, dos funcionários, que é um grupo fantástico. O Grêmio está tão bem montado, Lurek, eu nunca tinha visto isso na história do Grêmio. Eu estou acompanhando o Grêmio agora de perto. Graças a Deus, Deus me deu essa permissão de acompanhar, porque eu tinha outra história do Grêmio. O Renato, o REC, aquele grupo de trabalho do Grêmio, dirigentes, da Aninha, lá do pessoal lá da base, o pessoal trabalha de uma maneira, o Luiz que faz os contratos profissional, o setor de imprensa do Grêmio, rapaz, são tudo perfeito e sem cara feia, que não era antigamente. Esse trabalho unido, que sabe, o Grêmio montou uma maneira, que eu fui agora encantado, na torcida, lá tinha 1.300 pessoas, a torcida chorava, estava encantado com o Grêmio. Quem fez isso? Esse grupo transformou o ambiente do Grêmio numa alegria. Então, acho que eu vou agora, porque teve esse... Agora, é claro, eu não vou só elogiar, né? Porque o REC, tu, Maurício, sabe que no programa de vocês eu disse que eu não pensava de acordo com o meu ídolo, né? Que ele diz assim, quem quer ganhar tudo não ganha nada. Não, eu acho diferente. Eu acho que tem que ganhar tudo para pegar o título. Para manter a chama em alta. Porque se tu pensar só no... Eu acho que esse jogo aí, falando agora desse jogo específico ali do Vasco, sem público. O cara que dá espetáculo, ele quer público. Eu acho que os caras dizem assim, prejudicou o Vasco também sem público. Não, mas o Vasco é um time hoje pequeno, e quem está no auge é o Grêmio, e tu bota um palhaço sem público, eu duvido que ele vai fazer graça. Não brilha. Mas aí não falta daqui a pouco um pouco daquela motivação, vamos buscar o Corinthians, dá para pensar nisso? Será que esse discurso de não dá para pensar em todas as competições não afetou o psicológico do jogador? Nessa parte eu não estou, Maurício, mas eu digo assim, aí que eu estou com uma preocupação com o Grêmio. Porque será que o Grêmio claro que o maior título desse tudo aqui, para mim, é também eu acho também que é a Libertadores. Tu vai pro Real Madrid, né? Tu ganha e vai pro Real Madrid, vai pro mundo, que é o que todo mundo quer. Mas o Grêmio largou muito, eu acho, sabe? Mas se eles estavam certo até agora, ganhando a Copa do Brasil ano passado, estavam fazendo um time fantástico, por que eu vou condenar eles? E outra coisa, não vou condenar eles, eles estão certos. É que estou achando que sou esperto, que sou... Eu acho que eu estou errado. Mas eu tinha o meu pensamento que tinha que ganhar tudo, para depois tu ganhar um. O que preocupa, Rec, é que há quanto tempo os titulares do Grêmio não fazem uma partida convincente?
Qual foi o último jogo convincente dos titulares do Grêmio? Não jogou bem. Foi com o Godoy Cruz faz um mês. E jogou 4 jogos nesse meio tempo. Eu acho essa mudança também, botar muitos times reserva e não da sequência. Tá destreinando em alguns momentos. Maurício, eu acho que futebol, tudo dá para jogar domingo e quarta, assim. Dá para jogar. Isso, para mim, é a maior mentira do futebol. Se tu perguntar para os jogadores de futebol e se eles me disser, um jogador me disser que não quer jogar quarta e domingo, eu nunca mais falo em futebol, nunca mais entro em qualquer lugar para falar de futebol. Me dá um, eu estou dizendo um só, que me diga assim, eu não quero jogar sábado e domingo. Domingo e quarta. É a maior mentira. Eu vi agora um jogador do Grêmio, não sei se foi o Michael, o lateral direito, perguntaram para ele, tu não vai jogar? Não, eu vou para jogar, eu quero jogar, não vou lá para o Rio para olhar, não, eu vou jogar. Não. Todo mundo quer jogar. Não, o Messi joga domingo e quarta. Todo mundo joga. O D'Alessandro se lesionou no jogo treino. É isso, descendo escada. Então isso aí, eu não vejo isso aí. O Douglas se lesionou num treinamento. O Jeromel também, né? E tu pode pontuar, hoje tem uns... Na minha época eu subia... Não, Jeromel foi no jogo. Na minha época eu subia escada com um negão nas costas, subia o Beto Fuscão e descia. E enquanto que hoje tu bota aqui um aparelhinho, vê a gordura, vê aqui, vê aquilo. Sim. É assim, tu sabe. Para alertar. Agora, tem uma situação aí que o Grêmio jogava 3 competições do mesmo naipe, com chance de ganhar as 3. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Se ele vai para isso, ele ganha. E Libertadores da América. O Corinthians só tinha uma para se preocupar e ainda assim se atrapalhou. Porque a Sul-Americana é rebarba. E agora você porque só tinha o Campeonato Brasileiro para se preocupar e ainda assim deu chance para azar. Por isso que eu acho que tem que jogar. Por que o Maurício pode olhar para nós ali e ver? Quando é que o Corinthians começou a perder? Sabe quando ele começou a perder? Quando ele descansou e quis aqueles 15 dias para fazer o treinamento, que eu vi o treinador do Corinthians assim, não, agora vamos se preparar 15 dias. Pô, ele parece que ele ia melhorar, ele já estava no topo do... O time fez assim. O Corinthians, depois daquela parada, houve o relaxamento dos jogadores, certo? Eu acho que está acontecendo isso, relaxou os jogadores. Foi aquela parada de 15 dias antes de enfrentar a Chapecoense. Eliminatórias. Não, foi antes, com a viagem da Chapecoense. Te lembra disso? Ele parou, por causa daquela parada, né? E eu vi o treinador assim, não, agora nós vamos se preparar melhor. Como melhor? Tu tá na frente, não precisa se preparar, é só continuar jogando. Mas o time parou, agora parece que eles perderam 3 ou 4, né? Eles perderam 3 em 4, só ganharam da Chapecoense aos 47 do segundo tempo. Não se equilibraram mais, cara, porque não estavam no ritmo, não estavam jogando. Perderam o Guilherme Arana, que é o grande empuxe do time do Corinthians. Mesmo sendo um lateral esquerdo, vinha sendo o jogador mais importante do Corinthians. Não tinha Jadson, não tinha Rodriguinho. O Jô podia se equivaler à importância. E o zagueiro, o Balbuena. Esses 3 fundamentais. Perdeu o Balbuena, perdeu o Jô, perdeu o Guilherme Arana e o Guilherme Arana por mais tempo. E aí perdeu os cadernos. E ainda que tem um grande goleiro. Ontem era para ter sido goleada para o Santos. Porque as melhores oportunidades foram do Santos. Inclusive, quando estava 0-0. O Corinthians, Rec, para você ter uma ideia, sempre se faz aquela brincadeira de analisar primeiro turno com o segundo turno. O Corinthians no segundo turno é o 18º em pontuação. Estaria o Corinthians tem 3 pontos. E o líder é o Avaí. O líder é o Avaí com 10. Quando o Renato Depois veio o Botafogo com 9. Fez aquele comentário que o Corinthians ia cair, todo mundo sabia que o Corinthians ia cair. Só que o Grêmio não fez nada para subir. O Grêmio ficou... eu acho que teve um mês, parece aí, essas estatísticas que vocês fazem, que é bacana, que a gente fica... Porque antes a gente não sabia nada do que acontecia. Teve um mês, parece que o time reserva jogou mais que o titular. Não pode. Agosto. Como é que pode um negócio desse? Foram 4 jogos, 4 ou 5 jogos de reservas e 3 dos titulares. Não é crítica, não estou querendo fazer crítica. Acertaram até agora, estão fazendo um trabalho fantástico, organizaram o Grêmio. O presidente... Quem é presidente? Esse cara é que achado, Grêmio, cara. Uma coisa fantástica. O Grêmio consegue pegar uns dirigentes assim que faz a coisa crescer de uma maneira, sem dinheiro, tu sabe que está sem dinheiro, né? Por isso que eu não condeno o presidente, eu não quero que ele venda, mas ele tem que vender. Para você ter uma ideia, Rec, de como o Grêmio também não está se ajudando para buscar o Corinthians, o Grêmio no segundo turno tem menos pontos que o São Paulo. Mas o São Paulo tinha uma vitória na mão agora que ia lhe dar contra a Ponte, um lastro para subir extraordinário. Ia sair da zona praticamente. Ia para 27, né? Fora o... Não, ia para 20, tinha 25... Fora o psicológico, né? 28 ia. Foi para 26, né? Tem aqui. Agora também não adianta o Grêmio pega 80% da posse de bola pontos. E não faz o vertical.
Sabe? Eu achava que eu tenho alguns jogadores que eu digo, às vezes eu estou olhando a partida, né, que me encanta. Eu vou lá, eu estou apaixonado por esses jogadores. Esses jogadores têm que ficar na história, porque eles fizeram um time fantástico. Mas assim mesmo tem algumas falhas, sabe? Que eu acho que o futebol a gente está olhando é o vertical, sabe? Não existe time sem um jogador vertical, sabe? O Luan, ele não é, mas ele gira e deixa os caras no lançamento vertical, sabe? Claro que quem entra normalmente em diagonal é o Ramirim, né? Mas o Luan faz a vertical. Ele dá o time, né? Ele dá o time. O Luan é importantíssimo. Aliás, o Renato disse muitas e muitas vezes nas entrevistas que ele é o melhor jogador em atividade no Brasil. Então dá para você ter uma ideia do quanto ele faz falta. E disse também o Renato depois do jogo, além de salientar que foi um dos 3 piores jogos do ano do Grêmio, falou também que a decisão não é no Rio, que é em Porto Alegre, deixando todo mundo com a pulga atrás na orelha se o Luan vai ou não vai jogar. Pela declaração do Renato, dá a impressão que se tiver qualquer pontinha de dúvida, ele não entra em campo. Nem ele, nem o Jeromel. Porque o Grêmio sabe que vai decidir em casa. E aí é que eu vejo a importância de decidir em casa. Tem alguns que acham que é a mesma coisa. Eu prefiro. Os jogadores, os caras gostam da Argentina ao contrário, né? Da Argentina, sim. Argentina, sim. Aí, agora, se o Grêmio vai lá e faz o resultado, vem com a casa mais tranquilo, né? Aí pode ficar até sem o Luan, porque tá jogando em casa. Agora, se o Grêmio não fizer o resultado... Não, mas no segundo jogo vai ter o Luan. Mas se tu vai ser um Luan e não faz o resultado, É que o problema é justo... Se o Botafogo fizer um resultado, né? Pode vir Luan, pode vir tudo. Eu estava ouvindo o noticiário hoje, o Luan, em princípio, não treina hoje também. E aí amanhã é véspera de jogo. Amanhã é só recreativo, aí é bem difícil. É treino só. Quando eu falo assim, o grande jogadores, sabe? Tem pessoal que diz, mas tu elogia tanto esse time, tu acha que esse time é fantástico, né? Tu não fala de 96, tu não fala de 77, porque o cara falou, teu time de 77 é o time, mas esse time, eu nunca tinha visto isso, é uma alegria de ver esse time jogar, cara. A maneira, a facilidade... O do Tite em 2001. O do Tite em 2001. Ninguém, eu acompanho o Grêmio, Deus de criança. Não teve time mais bonito de ver jogar e mais alegre que esse time. Eu perguntei isso pro Raul que aqui isso? também. Muita gente já dizia isso no conselho também, antes das reuniões. Que loucura. Que o Grêmio era o time do momento que mais chamava atenção em comparação a outros Grêmios. Eu tô te falando, certo? Que times estão vindo aqui, times mandando a gente para analisar o Grêmio. Não é, eu disse assim, mas vocês estão analisando para ganhar do Grêmio? Eles não, nós viemos para aprender como jogar o Grêmio. Não viemos para estudar o Grêmio para ganhar do Grêmio, nós viemos para estudar como jogar aquela... De qualquer forma, hoje à tarde o Grêmio encaminha o time que entra contra o Botafogo, ainda na esperança de contar com o Luan e o Jeromel. Agora isso da Copa, esse jogo do Vasco tem um monte de motivo. Deus queira, porque o Renato disse que vai ser bem diferente, eu acredito no Renato. Porque não pode jogar daquela maneira que o Grêmio jogou contra o Vasco. E tu tendo a chance, o que o Rec falou, eu também acho. Eu sabia que o Santos ia ganhar do Corinthians. Eu digo, tá aí a chance do Grêmio, né? Mas o Renato entrou com o time que tinha também. Não entrou com o time reserva. Não entrou com o time quente. Eu estava preocupado com isso, mas entrou... E na meia cancha, não jogando o Michel, Jailson é o cara que tem que jogar ali? Ou tem que recuar o Ramiro? O problema de recuar o Ramiro é que o meio campo fica muito baixo, né? Mas tu sabe que o Jailson, eu gosto dele do meio para frente. Incrível que pareça. Sim, ele tem força, né? Ele já jogou no Chapecó dessa maneira. Ele fazia... No Grêmio, quando ele chegou, ele jogava ali e fazia até gol. Não sei que ele fazia gol. Ele substituía tanto o Maicon quanto o Wallace. Isso, mas ele... Ele caiu muito esse ano, né? Não aproveitou a oportunidade que era dele, não era nem do Michel. Agora, aquele grupo que está estudando lá o futebol do Grêmio, a diretoria e o Renato, que esse cara... quando a gente vê, eles descobrem alguma coisa assim, sabe? Fantástica. Até o esse gurizinho que entrou aí, esse Patrick. Olha, não sei, hein? Agora é dinheiro, posso estar errado. Quando dificilmente é dinheiro na mão desse guri. E se dá força esse guri aí, tá aí o cara. Tá. Bom, o Internacional tem uma semana para recuperar o D'Alessandro. Senão, vai um substituto, que será Camilo, muito provavelmente. Aliás, o Camilo acho que para mais um pouquinho, né? O Camilo para um pouco mais. Acho que vai ficar o Juan como substituto, porque foi muito mal o chileno, né? No jogo contra o Figueirense. O Klaus vai ficar
mais uns 2 meses, nós estamos em setembro, vai jogar só na finaleira da segunda divisão. E se fala, inclusive, que o Internacional pode ir ao mercado. O Internacional já contratou o Danilo Silva esse ano, já contratou o Neres de zagueiro, promoveu o Léo Ortiz, tinha tentado recuperar o Eduardo. Então não é por falta de quantidade. Tinha o Paulão, mandou embora, tem o Hernando também. Tá? Eu não vejo. O Hernando foi titular do Internacional 3 anos, 14, 15 e 16. Não. A desgraça foi pela coincidência com a Série B. Porque o Paulão, por exemplo, em 2014 foi titular um tempo, outro tempo foi reserva. 2015 foi reserva, mal era lembrado pelo Diego Aguirre, né? Inclusive naquela Libertadores da América. E 2016 ele foi titular com o Argel. Mas também caiu em desgraça. Quer dizer, o Inter vai ter que apostar num zagueiro mais experiente. Se o Léo Ortiz não deu recado, eu acho que vai ter que apostar no Hernando, não tem outra saída. Vários times tentaram levar o Hernando. O Inter está tentando recuperar o Hernando porque ele é caro, até para ser mandado embora. Porque não tem como. Os times não conseguem pagar, o Curitiba não conseguiu levar, o Fluminense não conseguiu levar. Então, o Inter vai ter que usar o Hernando. E zagueiro, onde é que o Inter vai encontrar zagueiro nessas alturas do campeonato? O futebol brasileiro está precisando de zagueiro. Não tem. A seleção brasileira está mal de zagueiro. Tá mal de zagueiro. E a opção pelo Hernando no final de semana, na substituição do Klaus, foi muito por ser um zagueiro experiente, né? Porque tanto ele quanto o Léo Ortiz, que estava no banco também, eles estavam com restrições na torcida. Então, entre os dois se bota o mais experiente. Eu tenho visto a base aí do Sub-20, Sub-17, brasileiros, que estão aí no televisionamento, rapaz, não tem zagueiro. Não tem. Que coisa de É cada vez mais difícil. Antigamente tinha zagueirão, né? Um zagueirão tinha. Sempre tinha uns caras que... Mas nem que fosse o Odivan, ou o Clebão, ou o Baidecão. A base do Grêmio ali eu não vejo zagueiro nenhum, cara. Então o Inter. Não estou criticando, é que não tem jogador. Ou eles que não estão. Não aparece, eu não estou. É a coincidência do momento. É a coincidência do momento. Olha aqui, ó, o Corinthians é líder com 50, o Grêmio tem 43, o Santos 41 e o Palmeiras 37. Acho que aqui é ponto de corte, né? Ninguém mais tem chance de ser campeão. Eu faço um cálculo de 70 pontos, que é muito menos até, é menos do que o ano passado. Por quê? Porque nivelou por cima com o Corinthians e os outros, para passarem do Corinthians, não tem como fazer mais do que 40. Eu projeto o Grêmio com 9 vitórias. Ou então... Eu acho que agora acho que o Campeonato Brasileiro, eu acho que quem pode dar uma arrancada agora é o Santos por essa vitória. O Grêmio foi lamentável, viu? Não foi lamentável, porque eu achava que o Grêmio ia chegar ainda. Mas com 9 vitórias o Grêmio chega a 70 eu achei, o Vasco é tão ruim que eu digo que o Grêmio vai ganhar do Vasco e o Santos vai... Eu sou da mesma opinião do REC. Eu disse para todo mundo no bar, lá onde a gente bebe uma cervejinha lá. Eu digo, olha, cara, o Santos já ganhou. O Corinthians está em decadência, o Corinthians está mal. Vocês não vai se recuperar mais. Ele vai ganhar uma, vai perder duas, vai perder uma, vai empatar. É o momento de um time que vai embalar, sabe? Um time que desse aí, como se o Grêmio ou o Santos faz uns 5 resultados de vitória seguida, pô... Vai pro título. Vai pro título. Olha aqui, ó, lá embaixo, 2 baianos, hein? O Bahia e o Vitória têm justamente a mesma pontuação, 26 e 26. O Bahia joga hoje ainda. Né? O Bahia tem um jogo a menos. A Chapecoense tem 25, o São Paulo tem 24 e o Atlético Goianiense tem 18. Né? O Curitiba está escapando com 1 pontinho a mais, tem 27. O São Paulo, se tivesse ganho, ia a 26, ficaria com a mesma pontuação de quem estaria escapando o Bahia. Esse era o dado que eu queria revelar. O São Paulo está a caminho, porque não é possível. Teve ainda uns resultados. Tinha aquele jogo do Botafogo. O Botafogo estava ganhando, acho que 3-0, 3-1, 3 deles, né? No segundo tempo. E o São Paulo virou para 4-0. Virou 4-3 em 4 minutos. Ali parecia que era reação. Pensei que ali ia se vai que nada. Agora, o São Paulo precisa de mais 21 pontos para ir a 45. O São Paulo também é mais que o Inter. Precisa 21. Acho que vai, não vai não. 21 e mais 16 rodadas. 21 e 16 rodadas, 40% de aproveitamento vai ter que fazer. Vai ter que fazer em 15 rodadas, né? 23, 38, 15 rodadas. 15 rodadas. Vai ter que fazer. Agora eu acho que só pegou 21 pontos. 21 pontos. O São Paulo tem que fazer um pouco a menos do que o Grêmio precisa fazer para ser campeão. Eu acho que o Grêmio com 70 dá uma luz alta no Corinthians. Agora, para chegar a 70, se não for com 9 vitórias, 8 vitórias e 3 empates. Ainda assim, é um aproveitamento espetacular que o Grêmio vai ter que fazer. Na Série B, América
44, Internacional 42, Vila Nova 39, Ceará 37, Paraná 37, Juventude 37. Depois os outros já tem 34. Dá para dizer que esses 6 lutam no momento pelas 4 vagas. Juventude, Paraná, Ceará, Vila Nova, Internacional e América Mineiro. Eu não vejo ninguém ainda classificado. E vejo como com 60 pontos um time chegando lá. Ou seja, o Juventude precisaria de mais 23 pontos em 15 jogos. Né? 23 pontos em 15 jogos, dá para fazer. É 1,5 ponto por partida, mais ou menos. Aproveitamento de 50%. O Juventude pode chegar lá em 45 pontos que ainda vai disputar. Se fizer 23, é um pouco mais da metade. Não, 20, vai a 60. 23, grosso modo, seria ganhar todas em casa e buscar pontinhos fora. É, isso aí. Porque o aproveitamento do Juventude em casa é muito bom, né? Lá embaixo, caindo, Goiás 25. Não, Goiás salva nos critérios. Caindo, Figueirense 25. Santa Cruz 24, Náutico 20, ABC 17. E o Goiás, com a mesma pontuação, está se salvando. O Luan, você acha quem tem que ser o substituto do Luan, por característica? Não tem ninguém, né? Seria o Bolanhos. O Douglas não conseguiu voltar. O Bolanhos poderia ser, mas não dava aquele jogador. E o Arroio não apresentou nada ainda. Né? E eu acho que não vai apresentar. Eu não gosto desse jogador. Tomara que descompromissado, né? Mas o Bolanhos eu achava que poderia ser o jogador que... Agora, tirar o Luan do Grêmio nesse momento do Grêmio... É uma coisa que vai ser lamentável. Mas eu acho que não vai sair mais, né? Não tem mais... Não, venda não. Pro jogo, né? E agora pro jogo ainda piorou ainda. Tem uma que outra janela aberta só, né? As principais já foram. Já foram, né? Mas tem ainda de Portugal, né? Portugal também é uma... Mas não teve nenhuma sondagem, até porque Portugal normalmente compra o jogador para revender. E agora o objetivo maior do Grêmio é renovar com o Luana. Porque o Grêmio já conseguiu... Onde vai gastar um caminhão de dinheiro que o coisa deu, tem que passar para ele. Aí o Grêmio fica sem dinheiro de novo. Aí aquele patrimônio todo que... Né, a história do cobertor. Não entra dinheiro de jeito nenhum, tá, né? O sócio, nós aqui, o governo do estado pagando 350 para os caras, como é que vão pagar a mensalidade? O Nura falou uma coisa importante. Hein? Primeira coisa que se corta numa empresa... É exatamente como é que se diz? O supérfluo. E numa família mais ainda. E o clube vive principalmente o Grêmio, que não tem ainda as rendas, não tem nada, né? Por causa do patrimônio. Mas, claro, é um grande patrimônio que a gente conquistou, mas o Grêmio, é esse momento que tem que fazer um trabalho fantástico. E o problema é maior, né, Rec? Porque agora, mesmo que o Grêmio consiga a mágica de, nessa crise, aumentar mais o quadro de sócios, a partir de agora tem que dividir percentual com a OS. Olha, quando eu era pequeno, lá em Lagoa Vermelha, minha mãe já me dizia assim, a mentira tem perna curta. Quando eu critiquei, e até trouxe o Fábio Mundstock para falar aqui da Calçada da Fama, que tinham destruído o cimento lá, e coloquei nas minhas redes sociais, o Carlos Alberto Carvalho não gostou. Agora o Yura confirmou que estão refazendo, e eu quero agora aqui cumprimentar. Alguma coisa foi salva. Mas eu estou dizendo, vão recuperar tudo que puder daquilo que não foi conseguido retirar, que não tiveram cuidado necessário. Não tiveram cuidado, não. Fizeram na marra, que lá quebraram, não tinha necessidade de quebrar. Não. Aquilo já veio no quadradinho, só pegar por baixo. Aquilo já até, eu não sei, mas eu não vou falar mais nada, porque, claro, foi um momento difícil com o Grêmio lá, com o presidente na época e tal, mas eu não... Mas esse está revendo a situação. Não, tem que rever tudo que puder. Pô, a história tu não pode... A história tu não pode destruir. Não pode destruir. Porque a Calçada da Fama está bem localizada na frente do... Né? Eu acho fantástico. Isso aí tem que ter. É isso aí. Recuperar tudo que der e não adianta ficar bravo. Por exemplo, no Museu do Grêmio, tinha o leão com a camisa do Palmeiras. Eu na entrada do túnel tinha o meu gol dos 14 segundos, que eu vinha correndo assim abraçado. Tiraram. Pra quê? Por briga política? Briga política, mas tudo bem, você faz parte da... Mas isso é ridículo. É igual a história da seleção do Olímpico, que um dia eu estava comentando um jogo. Mas hoje tem lá o do Anderson. O Anderson está lá. Eles tiraram para mim botar o Anderson. Imagina. Mas eu acho que o Anderson também deveria estar lá. Não era o caso. Sim, não, mas que a coincidência. Mas tem que ter um espaço. Eu acho que o meu espaço não poderia ter saído fora, porque a história eu faço parte, queira ou não queira.
Agora, essa situação... Deus é que me deu isso, não fui eu que... Essa situação de marketing, com o tamanho que tem Grêmio Internacional, sempre tem alguma coisa boa para explorar. Sempre tem, mesmo em época de crise. Já voltamos. Uma e 37, vamos com o gol na memória. E é homenagem ao Júlio Titoff, que é o senhor Yura, tá aí, ó. Grêmio 5, Flamengo 2, brasileiro de 78. Yura marcou para o Grêmio. Tomamos 5 do Flamengo lá no Rio, 5-1. E devolveram com 5-2. Devolveram com 5-2. Foi uma... Que beleza, hein? E nós precisávamos só do empate, hein? Então, 5-1, nós estávamos na frente. E aí o Yura fez o gol aí que vocês viram. Brasileirão de 1978, que foi o ano que quase o Yura jogou no Internacional. O Yura saiu do Grêmio em 78, foi pro Criciúma e logo depois... Não, mas estou dizendo, esse foi o último ano de Grêmio. Não, joguei em 79. 79 jogou? Jogou sim. Joguei sim. Não, mas saiu depois pro Criciúma. Aí foi, para final de 79, terminou o então foi 79 que voltou. Aí eu larguei o futebol. Aí o pessoal, eu já tinha largado o futebol, o Criciúma veio me buscar. E eu fui. Depois do Internacional ainda queria me contratar. Claro, tu foi campeão com o Titio Fantoni. Aí eu ainda fui para Santa Catarina, comecei a fazer gol de tudo. Lá eu jogava uma partida, ficava 2. Foi combinado, né? Por causa da minha perna. Ficava uma parada, mas eu entrava e fazia 2, 3 gols. Aí fui goleador, aí o Internacional foi buscar. Eu, tipo, pô, mas não é possível. Não me esquece. Não me esquece. É verdade que o Titio Fantoni saiu daqui num Grenal, estava 2-0. Sim. E aí disse assim, na segunda-feira voltou o Grêmio campeão, né? Só ele foi disse assim, pô, foi só eu virar as costas e vocês tomaram um gol. Foi só eu virar as costas e conseguir tomar um gol. O Yura, que quem buscar nas listas de artilheiros do Grêmio da história, aparece lá na lista. Em que lugar tá? Na lista aqui tá em 15º, 64 gols. Tá bem? Pô, eu nunca bati pênalti, nunca bati falta e fazer tudo isso. Pra ser o 10º. Quantos gols? 64. Pra você ter uma ideia, Rec, o Jardel tem 65. Não, mas aí o Yura jogou mais tempo. Sim, o Jardel jogou menos tempo. O Jardel jogou muito pouco tempo no Grêmio. 95, 96. 95, 96. 96, ele nem disputou o brasileiro. O ataque do Grêmio foi Zé Alcino e Paulo Nunes. Mas todos aí batiam pênalti, faziam gol de pênalti. Eu não batia pênalti. Eu sofria os pênaltis e outros que batiam. O Jardel não batia pênalti. Não, tô dizendo... Pro bem do Grêmio, ele não batia pênalti. Tô dizendo, porque se eu batesse pênalti, eu estaria com... E isso o Teleme sabe discutir comigo, né? Por que tu não bate pênalti? Tu vai ficar bem nessa estatística. Você vai ficar em 20º por aí na história. Não, mas isso aí está tempo. Não, olha, isso aí não vai atrás, não. Olha aqui, ó. Vamos com a pichotada. Último minuto, já está todo mundo se preparando para o apagar das luzes e vejam a falha do goleiro. Não é? Botou a bola no pé do adversário e sofreu o gol. Onde é que estava esse goleiro? Estava passeando? Ele cobrou a falta ali no meio. Ele foi cobrar a falta. Cobrou a falta no meio, caiu. Botou no pé... Agora eu entendi. Botou no pé do adversário e errou o golaço. Mas que bárbaro. E aí, pode ver lá que ficou brabinho. Sim, mas chutou a trave, né? Ela ficou brava. Mas foi bater a falta lá no meio do campo. Tá terminando o jogo, vou lá e tal. São os artistas. Vamos fazer o intervalo e já voltamos. Vai terminar? Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga. Não tem o gordinho lá, mas tem a qualidade. Tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até a aspiração de tapetes e estofados. Calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência com espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna, com as melhores bebidas. O Posto Boqueirão fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP. E também aqui, em frente ao campus da Ubra. Livraria Traça, uma livraria pequena,
aconchegante, atendida por quem realmente conhece livros. Pioneira na internet em livros usados. Conta com mais de 200 mil títulos em acervo. Nos visite na Oswaldo Aranha 966, traca.com.br. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 32226316, WhatsApp 984052875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br. Becker Ficha alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir. Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Precisando de uma solução definitiva para a conexão da sua empresa? A Sem Telecom, operadora de telecomunicações 100% gaúcha, oferece internet de alta performance para empresas que necessitam de atendimento personalizado, conexão estável, suporte 24 horas. Conecte seu negócio com qualidade. Acesse acem.net.br ou ligue agora mesmo, 4063-7100. 4063-7100, a Sem Telecom, sua empresa 100% conectada. Yura, o reserva do Jeromel, quem é que deve ser? Dos três que você viu jogar? Bruno Rodrigo, Thierry ou o Bressan? Thierry, não tenha dúvida disso. Thierry. Tem que ser ele? Tem que ser. Tem que ser. No princípio ele se lesionou e perdeu um pouco de terreno pro Bressan. Exatamente isso. E até é bom jogar, por isso que eu estou dizendo, ele é um baita jogador. É ele sim. É o Thierry que tem que jogar. E antes tu não me respondeu o negócio do Luan. Eu acho que agora, nesse momento, só tem o Fernandinho, né? Mas eu não vejo ninguém para botar no lugar do Luan. O Fernandinho, não tem? Só eles que estão lá estudando, o Renato e a comissão deles, que pode analisar, porque... O tamanho é muito grande. O tamanho é muito grande. É tu tirar o Pelé e dizer assim, bom, vai botar quem? Ah, tu pode botar qualquer um, mas não vai dar a quantidade do Pelé. E o problema é que as principais peças, no caso o Michel e o Maicon, que seriam opções para montar uma equipe mais defensiva, também não estão à disposição. Não estão. Se quisesse fazer uma equipe com mais volantes, mais cautelosa para buscar um empate 0-0, também não tem. O Maicon daria... Por isso quando o Cruzeiro, que o time caiu, diminuiu o ritmo para satisfeito com 1-0, nós poderíamos ter ganho aquela Copa do Brasil, se faz o resultado em casa. Em casa, tu tem que fazer o resultado. O Botafogo vai vir para fazer o resultado. Ele sabe que se não fizer o resultado, o Grêmio ganha. E o Grêmio tem que cuidar desse Regis aí, que está iluminado, né? Meteu 2 gols no Flamengo, né? Roger. Fui falar uma coisa, saiu outra. O Roger, que é um centroavante que faz gols desde sempre, né? Então o Grêmio tem que cuidar. E uma outra opção seria o Léo Moura, né? Que também se especulou. Mas aí muda bastante. Mas que tá sem ritmo também, né? Também entrou lento, ele sabe jogar. Yura, volto sempre. A casa é sua. Valeu, Maurício. Até às 19 horas. Hoje vamos discutir muito a questão do Internacional aqui. Gostei do